Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Sem querer, tomei o remédio da minha colega de casa, pensando que estava tomando o remédio que me foi prescrito. Meu coração começou a bater forte no peito e, sem perceber o erro que havia cometido, decidi deitar um pouco na espreguiçadeira. Em segundos, eu estava encharcado de suor e minha respiração ficou cada vez mais difícil. De repente, eu estava fora do meu corpo e olhando para ele da minha posição perto do teto. Ao pairar sobre meu corpo, experimentei a mais profunda serenidade e lucidez, de tal forma que parecia que havia acordado de um sonho para a realidade. No corpo espiritual, senti-me libertado dos grilhões da minha existência terrena e de ter que satisfazer as necessidades e desejos de um corpo. No corpo espiritual, experimentei uma incrível leveza de ser, uma paz, alegria e euforia indescritíveis que excediam em muito a experiência culminante da vida corporal. Enquanto me deleitava com os raios dourados líquidos do sol no reino do espírito, percebi que as cores de tudo naquele reino pareciam mais vibrantes e variadas, e de um espectro etéreo. À medida que comecei a lembrar como e por que cheguei ao reino do espírito, minha sensação de paz e felicidade logo foi substituída por sentimentos de preocupação com minha família, que chegava em casa e encontrava meu cadáver repousado na sala de estar. Enquanto eu contemplava ansiosamente as possibilidades, meus pensamentos foram subitamente interrompidos pela visão de duas entidades espirituais falando à distância, e enquanto conversavam, fui capaz de discernir que era eu e o tema do meu futuro que os dois seres estavam discutindo. À medida que aqueles seres propícios deliberavam sobre assuntos relativos ao meu destino, tomei consciência de um portal abaixo de mim e soube instintivamente e pela sua aparência que o portal era na verdade uma entrada para o reino dos condenados. Quando olhei para cima, porém, pude ver um caminho feito de ouro puro e translúcido e soube imediatamente que aquela trilha levava ao céu e ao trono de Deus. Enquanto meu destino estava sendo decidido pelos seres enigmáticos naquele lugar de suspensão, naquele abismo entre o céu e o inferno, experimentei um certo desconforto ao saber que meu destino estava traçado de forma tão precária, mas a inquietação que senti empalideceu em significado para o pavor e foi um pressentimento que senti quando imaginei o choque inicial, a tristeza e o desespero que se seguiram e as cicatrizes emocionais que minha família deixaria após a descoberta de meu cadáver. Sem ter ideia de como iria atingir meu objetivo, resolvi dentro de mim naquele momento que realmente retornaria a ele e à minha vida terrena. Deus me ajude, chorei em meu sentimento de desamparo, e enquanto chorava, pude sentir meu corpo espiritual sendo puxado para frente em voo em direção a um destino incerto, como se por uma força invisível. Não muito tempo depois, me vi pairando acima do telhado da casa da família e, mesmo daquela altura, consegui ver através do telhado meu corpo caído sem vida na sala de estar. Ao simplesmente pensar em me reunir com meu corpo, pude sentir meu corpo espiritual sendo atraído para se reunir com ele. Não muito depois de me reunir com meu corpo, abri meus olhos para o mundo que havia deixado para trás, mas meu corpo voltou ao estado de equilíbrio. Enquanto estava deitado na espreguiçadeira, num estado de calma, pensei em tudo o que aconteceu durante a minha experiência extracorpórea e, em particular, lembrei-me da felicidade, da paz e da alegria que experimentei no reino do espírito. Por mais que eu adorasse permanecer naquele reino celestial, agradeci a Deus por me ajudar em meus momentos de necessidade e por me ajudar a encontrar o caminho de volta. Perguntei-me sobre os seres espirituais que deliberaram sobre o meu destino e, pelo que fui capaz de sentir a partir da sua energia, concluí desde então que esses seres eram seres de luz ou seres angélicos que trabalhavam como emissários de Deus. Acabei descobrindo por um médico que o que experimentei foi uma parada cardíaca induzida quimicamente e, pela graça de Deus, meu erro não causou danos permanentes ao meu coração. O fim da história 1. História 2. Na minha juventude, considerava-me um cristão devoto, mas aos 18 anos, na minha crescente desilusão e desconfiança em relação ao cristianismo e à religião em geral, passei a desprezar os cristãos e a afirmar a futilidade da religião por completo. Aos 18 anos, porém, tive meu primeiro contato com a morte quando me envolvi em um acidente de carro, e por ter chegado tão perto das portas da morte como resultado daquele acidente, a questão da minha salvação começou a me consumir. Meu medo foi agravado pela preocupação de já ser contado entre os condenados como resultado do pacto que fiz com Satanás aos 15 anos de idade. Nesse acordo, recebi o que pedi em troca de minha alma, e como resultado dessa barganha faustiana, acreditei que minha alma já havia sido vendida e propriedade de Satanás. Aos 18 anos e depois do meu encontro com a morte, a minha preocupação ansiosa com o destino da minha alma induziu um estado de nervosismo perpétuo que afetou todos os aspectos da minha vida. Concluí que mudar de emprego poderia proporcionar a distração necessária que me ajudaria a lidar com minhas preocupações e medos.
Depois de encontrar um novo emprego, mudei-me para a casa dos meus tios para ficar mais perto do local de trabalho, mas a oferta de emprego foi retirada, deixando-me com pouco mais para fazer a não ser ficar sentado calmamente com os meus pensamentos. Ter tanto tempo livre sem objetivo ou plano só serviu para aumentar minha preocupação e ansiedade, e foi para me distrair de minhas preocupações que comecei a folhear a estante de minha tia em busca de um livro para me ocupar. Enquanto folheava a estante, o livro O ABC do Jejum chamou minha atenção porque, na época, eu não tinha ideia do que significava jejuar, e o título por si só despertou minha curiosidade. O livro afirmava que o jejum é o melhor método para estabelecer uma conexão poderosa com Deus e com o Espírito, e eu raciocinei que precisava fazer tal conexão para implorar a Deus pela minha absolvição. Decidi também que enquanto jejuasse, leria a Bíblia para aumentar meus esforços, mas ao ler o Antigo Testamento, desanimei, pois não tinha ideia de como iria adquirir os animais necessários para realizar o ritual da expiação. Minha fome exacerbou meu desespero, mas meu pensamento tornou-se incrivelmente aguçado como resultado do jejum. Minha acuidade mental tornou-se tão aguçada que pude recordar acontecimentos de toda a minha vida com extraordinária clareza, mas em vez de ser inspirado pelo Espírito de Deus, fui cada vez mais afligido por pensamentos de autocondenação e recriminação. Vivi momentos de alegria em que meu espírito saltava de esperança e alegria, mas depois enfrentava uma enxurrada de pensamentos que pretendiam minar minha leviandade. Enquanto eu estava deitado na cama, espectros me cercavam e me desprezavam impiedosamente, com base nos atos malignos que cometi no passado. E mesmo compreendendo minha propensão a me julgar com severidade e preconceito severo, eles fizeram acusações e acusações bizarras por coisas pelas quais nem eu nem qualquer outra pessoa poderíamos ser responsabilizados. Os espectros me lembraram que, como eu já havia feito um acordo com Satanás anos atrás, não havia como escapar do meu destino de perdição. Eu acreditava, porém, que se eu expiasse meus pecados e recebesse o perdão de Deus, meu espírito ainda poderia ser salvo. Sem derramamento de sangue não há perdão, li em Hebreus, e no 8º dia do meu jejum, liguei para minha mãe e expressei minha ansiedade pelo fato de não conseguir encontrar ou pagar por um animal para sacrificar a Deus como um ato de contrição. Minha mãe explicou que, como estávamos na dispensação da graça, não era mais necessário sacrificar animais para o perdão dos pecados. Depois de falar com ela, comecei a ler o Novo Testamento e, a partir da leitura do Novo Testamento, pude deduzir que Jesus sacrificou sua vida para que os pecados fossem perdoados por meio de orações sinceras a Deus e sem a necessidade de realizar rituais gratuitos como o sacrifício ritual de animais. Por mais que a promessa de salvação discutida no Novo Testamento me enchesse de esperança, eu ainda queria que alguém me assegurasse de que a salvação da minha alma era realmente possível. Foi com esse objetivo em mente que, no 12º dia do meu jejum, comecei a discutir com minha tia o que eu estava lendo na Bíblia, na esperança de que suas palavras me inspirassem e encorajassem. Comecei a discutir com minha tia o que havia lido sobre o poder do Espírito Santo, mas minha esperança de seu consolo logo foi frustrada quando minha tia começou a gritar: "Chega de falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é obra do diabo. Você ficará louco ou será condenado ao inferno por se envolver em tais coisas." Perplexo com a reação dela, retraí-me em meus pensamentos enquanto refletia sobre suas palavras e sobre o possível raciocínio que ela utilizou para chegar às suas conclusões, que pareciam contradizer minha interpretação da Bíblia a respeito de tais assuntos. Nossa discussão não me impediu de acreditar no poder do Espírito Santo e em seu potencial para santificar minha alma, e minha tia, percebendo minha tenacidade em aprofundar ainda mais minha investigação sobre o assunto, foi concisa comigo durante os dias que seguiram. A irritação de minha tia com meu interesse em aprender mais sobre o Espírito Santo e em continuar jejuando ardia tão ardentemente dentro dela que, no 16º dia de meu jejum, ela deixou claro que abandonar meus interesses era um requisito para que eu continuasse a viver na casa deles. Embora eu não concordasse com os termos do seu ultimato, não ousei discutir o assunto do Espírito Santo ou o assunto do jejum com ela daquele dia em diante. O jejum em si tornou-se cada vez mais difícil, tanto que no 20º dia comecei a sentir um forte desejo por alimentos que não eram tão facilmente rejeitados. Presumi, embora incorretamente, que para um jejum ser considerado um jejum verdadeiro, teria que durar 40 dias, mas por mais motivado que estivesse para seguir o exemplo dado por Jesus, no 20º dia do meu jejum, decidi era hora de parar. Fiz tudo o que pude e estou confiando a você minha alma e minha salvação, orei, e com os olhos fechados enquanto orava, comecei a ter o sonho mais vivido ou lúcido. Nesse sonho, encontrei-me sentado numa cadeira que flutuava acima do que parecia ser um portal através do qual consegui identificar um poço de fogo. Enquanto as línguas de fogo que subiam do portal ameaçavam me envolver, pude ouvir a voz de Satanás me acusando e me lembrando de todo o mal que cometia ao longo da minha vida.
Naquele momento, me senti impotente para me defender, pois tudo o que ele me acusou foram pecados que eu realmente cometi. Enquanto estava ali sentado, sentindo-me desanimado e derrotado, recebi um lampejo de inspiração na forma de uma lembrança de infância de minha mãe, instruindo-me a fechar as mãos em oração. Sem outro recurso, fechei as mãos para orar, e enquanto orava com as mãos entrelaçadas, Satanás deu um passo para trás em retirada, e percebi naquele momento que o simples gesto ou enfraqueceu o seu poder sobre mim. Ao orar com as mãos postas, pude sentir uma força poderosa tentando separá-las, e tive que concentrar toda a minha vontade e todo o meu esforço para mantê-las juntas. Eu estava no limite devido ao esforço de tentar manter as mãos entrelaçadas e parecia que, apesar do meu esforço concentrado, as forças que lutavam para separá-los estavam prestes a vencer. Em desespero, clamei a Deus com uma voz que parecia ecoar por todo o universo e, enquanto gritava, comecei a me mover pelo espaço em alta velocidade, longe de Satanás, da cadeira e do portal para o inferno. Depois de alguns momentos viajando pela escuridão, comecei a ver uma luz à distância que se aproximava rapidamente. É realmente você? Perguntei enquanto aquela luz, a glória de Deus, me cercava. Foi então que vi Jesus, vestido com uma túnica absolutamente branca. Seu manto era incrivelmente branco, o que contrastava fortemente com seu cabelo preto vibrante. As bochechas de Jesus pareciam marcadas por acne e magras, mas ele não tinha barba como eu imaginava que teria. Porém, quando olhei em seus olhos, eles apareceram como chamas de fogo negro, e foi como se eu estivesse olhando para outro universo dentro daqueles olhos. Em seus olhos, vi um cosmos infinito e sem limites, e era um cosmos de amor puro e sem limites, um amor que tocou o âmago do meu ser. Ao contemplar aquele universo ilimitado e infinito de amor puro, o poder desse amor me empurrou para trás com tanta força que pensei que estava sendo impulsionado por todo o cosmos. De repente, eu estava voando em direção ao teto do meu apartamento e pude ver meu corpo na espreguiçadeira abaixo de mim. Causou muito desconforto voltar a entrar no meu corpo depois de ter experimentado a glória e a magnificência de Jesus. A questão de por que Jesus não tinha barba era uma questão que permanecia no fundo da minha mente, e foi cerca de 3 meses e meio depois da EQM que recebi a resposta a essa pergunta desconcertante. Certo dia, enquanto lia minha Bíblia, me deparei com versículos que afirmavam que quando Jesus foi levado diante de Pilatos e nos dias anteriores à crucificação, as pessoas arrancaram tufos de cabelo da barba de Jesus, e as cicatrizes faciais que eram semelhantes às cicatrizes de acne eram como um resultado de sua barba ter sido arrancada de seu rosto. Após minha experiência extracorpórea, minha mãe me contou uma EQM que ela teve anos antes e, em seu relato, ela descreveu Jesus exatamente como ele apareceu para mim durante minha EQM. Certa noite, enquanto trabalhava no turno da noite em uma loja de conveniência, um homem muito atraente entrou na loja, aproximou-se de mim e perguntou: "Os olhos dele não são a coisa mais maravilhosa?" "Com certeza", respondi enquanto o homem estava ali sorrindo. Com um sorriso no rosto, o homem me abençoou e saiu pela porta sem comprar nada. Não posso deixar de pensar que aquele homem era na verdade um anjo.